Olá, tudo bem? No De Bem com Você de hoje vamos falar sobre vitiligo, uma doença caracterizada pela perda da coloração da pele. E quem vai ajudar a gente com informações sobre essa doença é a dermatologista Natália Delfino. Tudo bem, doutora Natália? Olá, tudo bom? Muito prazer, muito bom estar aqui novamente. Ai, nós que agradecemos. A senhora é sempre muito bem-vinda. Obrigada. Doutora, para a gente começar, explica para a gente o que é o vitiligo. Joia. Vitiligo é uma doença da pele que caracteriza por manchas brancas na pele. Então, começa-se com manchinhas, muitas vezes assintomáticas. Alguns pacientes relatam que pode ter uma ardência, uma coceira, mas a maioria das vezes não tem nenhum sintoma específico, apenas mesmo o sinal, que é uma mancha branca, totalmente branca. E como que isso acontece? É produzido alguns anticorpos que vão atacar as células que produzem melanina, são os melanócitos. E esses melanócitos, uma vez que não existem mais, para de ter produção de pigmento naquela região onde ele nutria aquela pele. Entendi. Quais os exames são realizados para detectar, né? Então, os exames, a gente faz primeiramente o exame clínico, né? A gente examina o paciente, vai olhar ali com a lupa a mancha, que é uma mancha bem, a gente chama de branco nacarado. É um branco bem branco mesmo, né? Um tom abaixo da pele, é bem branco, sem cor. E as bordas da lesão são bem definidas, bem certinhas, não vai esmaecendo, ela é bem certinha. E aí, a gente já faz esse exame clínico, já desconfia, né? Faz uma hipótese diagnóstica daquela lesão e aí pode precisar de uma biópsia. O que é? É um pedacinho, tirar um pedacinho da pele e mandar para análise. Nessa análise vai constatar mesmo a ausência do melanócito. Entendi, doutora. E existem diferentes tipos ou é um tipo só do Sim, vitiligo? existem vários tipos, né? Então, existem o vitiligo segmentado, que é só em uma região, só no braço ou numa perna, unilateral, ou o vitiligo universal, que é bilateral. E geralmente o prognóstico é pior no vitiligo que é bilateral. Geralmente a gente começa com áreas onde tem trauma, ou seja, cotovelo, mãos, pés, rosto ao redor dos olhos, ao redor da boca. E aí, dependendo desse tipo de vitiligo, pode se espalhar. E aí que vem o nosso diagnóstico e tratamento precoce sempre. Entendi, doutora. Ele pode acometer só uma área e ficar quietinho ali naquela área? Sim. Por exemplo, uma região do corpo e não desenvolver mais? Sim, pode começar só com uma manchinha, ficar estacionada ali no local e, inclusive, mesmo se for o vitiligo mais grave, se tratado quanto antes, de forma precoce, a gente consegue limitar só aquela área. Então, por isso que é tão importante o diagnóstico e tratamento. Qualquer desconfio de qualquer mancha na pele, é importante procurar o dermatologista, né? Exato, porque muitas vezes o paciente chega falando que está com pano branco, que é uma lesão de pele, geralmente fúngica, né, por micose, e o paciente deixa passar. Mas aí quando a gente vai ver, não, é mesmo uma mancha bem característica de vitiligo e se de repente tratada o quanto antes, poderia não se espalhar. Tá certo. E a senhora trouxe algumas informações aqui, a gente estava conversando nos bastidores, que é muito comum, né, o vitiligo, mais comum do que a gente imagina. Muito comum. Cerca de 1% da população mundial é acometida por vitiligo. E tem estudos no Brasil falando que cerca de 1 milhão de pessoas no Brasil são portadores de vitiligo. Pode acometer qualquer faixa etária? Crianças, bebês? Qualquer faixa etária. O bebê pode etária. nascer com vitiligo? Geralmente, 25% das pessoas que têm vitiligo, o diagnóstico vem na infância, em até 10 anos de idade. E até 20 anos de idade, 50% dos pacientes que têm vitiligo vão ser diagnosticados. Então, pode sim nascer já com uma manchinha e se espalhar, mas o mais comum é por volta da infância ou adulto jovem
começar com uma manchinha e então ser diagnosticado. Entendi, doutora. É hereditário? Sim, pode ser hereditário, não obrigatoriamente. 30% dos pacientes que têm vitiligo tem algum parente que tem, tem a doença também. Porém, o restante, os 70%, né, 70%, não tem nenhum histórico familiar positivo. E muitas vezes pode vir de estresse emocional, a maior causa, né, que tem se estudado é o estresse emocional, ou mesmo quando o paciente tem outras doenças autoimunes, como tireoidite de Hashimoto, ou algumas doenças que são autoimunes que também podem ser acometidas com vitiligo. Entendi, doutora. E quando a gente fala autoimune, ele também não tem cura. É importante a gente falar, né? Que a senhora também falou aqui nos bastidores, aquelas informações às vezes que aparecem na internet, de remédios milagrosos. Tem que tomar cuidado? Exato. O vitiligo não tem cura. É lógico que tem um controle, tem tratamento, a gente consegue, tem muitos casos que a gente consegue um controle, uma reversão mesmo dessas manchas, porém não tem cura. O paciente vai ter que sempre estar fazendo esse controle, essa visita no dermatologista, tratamento, tomar cuidado com áreas de traumas, enfim. Tem que ter essa consciência. Perfeito, doutora. Bom, gente, antes de ir para o intervalo, não posso esquecer de agradecer, é claro, a participação aqui, ó, da Ana, que está no meu ladinho, aqui do meu ladinho, em mais esse programa. É importante falar também que a TV Câmara conta com essa acessibilidade em toda a nossa programação. Muito obrigada, viu, Ana? Bom, e o vitiligo, ele não afeta só a saúde física, ele também pode afetar a nossa saúde emocional, quando a gente fica um pouco tristes ou com autoestima baixa, mas isso não é motivo. Por quê? É importante, gente, você acompanhar algumas pessoas que trabalham essa autoaceitação, essa autoestima. E depois do intervalo, a gente vai conversar com uma influenciadora digital que tem uma página, a Vitilinda. E aí, ela vai ajudar a gente com informações importantíssimas como trabalhar essa autoaceitação. Então, fica aí que nós já voltamos. Estamos de volta, vitiligo é tema do De Bem com Você de hoje. E agora eu converso pela internet com a terapeuta, palestrante internacional e escritora Ale Costa, a Vitilinda, que fala diariamente sobre vitiligo, inclusão, diversidade e aceitação. Olha só, gente, a Ale descobriu a doença quando estava recém-casada em uma viagem internacional. É isso mesmo, Ale, tudo bem? Boa tarde, que prazer estar aqui junto com vocês. Isso mesmo, num passe de mágica. Fui fazer uma viagem dos sonhos e lá no segundo dia apareceram as primeiras manchinhas, nas pontas dos dedos, das mãos, dos pés e aqui na minha bochecha. A princípio, achei que era micose, como a doutora mesmo acabou de explicar. Mas no meu fundo eu imaginava que não era micose, eu tinha certeza, na verdade. Eu sabia que era vitiligo, eu tinha estudado com uma pessoa que tinha vitiligo, que tem vitiligo. E as características são muito particulares. Mas eu decidi viver aquele momento lá e quando voltasse para o Brasil, eu tomava as providências e assim eu fiz. Tá certo, Ale. Conta pra gente, fala um pouquinho sobre esse trabalho. Você ajuda as pessoas e as famílias a fazerem as pazes com vitiligo? Você ajuda as pessoas, na verdade, a resgatar a autoestima? Conta pra gente. Exatamente, ou pelo menos é o que eu tento fazer, né? E faço com muito grado, com muito carinho, porque eu passei por todo o processo da negação, do desprezo, da insegurança, de vários os tratamentos que estavam possíveis na época e não correspondi. Até eu entender que eu tinha uma missão, o vitiligo não tinha vindo para mim como algo qualquer.
foi então que eu enveredei para os estudos e hoje eu estou aqui através da psicologia positiva e de vários outros formas de tratar a autoestima, o acolhimento, o desenvolvimento das pessoas. Eu faço aquilo que deu certo para mim. Se eu entendi que existe vida pós-vitiligo e que eu conquistei várias outras coisas depois do vitiligo, que eu ressignifiquei a minha vida, então é minha missão ajudar essas pessoas a saírem desse lado sombrio, esse lado de tristeza e encontrar a luz que todos nós temos. Ai, que bacana, Ale. Maravilhoso escutar você, viu? E quando as pessoas percebem que não estão mais sozinhas, eu imagino que é mais fácil aceitar a doença, né? Igual você falou, do jeitinho que elas são, né? Então, pelo que a gente está entendendo aqui, é isso, né? Aceitar e, claro, fazer o tratamento certinho. Exatamente, Gi, olha só. Comigo aconteceu algo muito semelhante ao encontro de outras pessoas. Quando surgiu essa vontade de me conhecer mais e de me aceitar? Quando eu fui para um grupo de mulheres com vitiligo. Quando eu cheguei lá, eu vi aquelas outras mulheres que tinham aquelas mesmas dores que conseguia me ouvir, que conseguia me compreender, que não me julgava, que eu me senti pertencente. Porque quando o diagnóstico do vitiligo vem, a primeira coisa que a gente sente é uma rejeição, é uma exclusão, porque a gente fica diferente das outras pessoas, né? Porque o que é o vitiligo? Ele atinge o quê? A pele. E o que é a pele? É a camada de proteção que separa o nosso mundo interno do nosso mundo externo. Então, quando a gente está próximo de pessoas que comungam daquela mesma situação, daquela mesma dor, apesar de que cada dor é única, a gente fica mais protegido e mais disponível para desenvolver e falar sobre aquela dor que poucas pessoas sabem como é. Perfeito, Ale, muito bom. Ale, incrível a sua participação. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que estão em casa e que também, né, são portadoras do vitiligo. Agora, para a gente concluir, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que convivem com vitiligo, por favor. Vamos lá. Eu precisei perder a minha cor física para colorir a minha alma. O meu corpo me dava sinais constantes e eu não entendia o porquê. Até que o vitiligo chegou e tomou conta do meu corpo. Hoje eu sou uma vitilinda capilar e universal. O meu corpo já está completamente despigmentado. Mas eu entendi que a minha diferença é o meu diferencial. Então, se você está aí sofrendo, angustiada, com medo, com várias questões para se trabalhar, venha junto, eu estou aqui, eu quero te ajudar. Porque se eu venci, você também vai vencer. Ai, perfeito! Você é uma vitilinda e você é linda, maravilhosa. Muito obrigada, Lê, pela participação. Foi incrível, né? E você é um daqueles exemplos bons que a gente precisa se espelhar. Até uma próxima. Doutora, que incrível, né? Nossa, linda, que depoimento. Que depoimento. Isso é tão importante, né? Ter essa percepção, né? De que realmente a pele, essa pele que expõe, né, tanto a gente, também pode ser algo que também retrai. Sim. E, além do mais, o vitiligo tem a ver com estresse emocional. Sim. E a pessoa, quando se sente triste por conta daquelas manchas, tende-se a piorar. Então, é extremamente bonito esse trabalho que ela faz e é extremamente importante. É o que eu digo sempre para os meus pacientes. Além do tratamento, né, tratamento dermatológico com medicamento, com cremes, tem que tratar também o estado emocional. Sim. Tem que fazer algo que gosta, tem que tirar um tempo para fazer um esporte,
tem que trabalhar a alma, ter fé, né? Isso tudo é muito importante. Já que você falou do esporte, a Vitilinda, nos bastidores, ela contou pra gente, é que não deu tempo da gente falar, mas ela estava cheia de medalhas ali atrás e depois do vitiligo, ela começou a correr e ela é meia maratonista. Gente, e o marido e o filho dela também estão indo pelo mesmo caminho da corrida de rua. Nossa, maravilhoso. Então é maravilhoso, né? Muito bom, muito bom. Deixa eu perguntar para a senhora, senhora tão jovem, desculpa você. Por favor. A questão do preconceito ainda existe quando o assunto é vitiligo? Sim, existe muito preconceito em relação ao contágio, né? O vitiligo, a gente sabe, né, que não é uma doença contagiosa, é um sinal na pele que você pode tocar, você pode abraçar. Além do mais, você deve abraçar uma pessoa que tem vitiligo para dar um carinho, dar um conforto, porque muitas vezes é isso que falta na vida dela, né? Essa tristeza, essa angústia pode estar piorando essas lesões. Então, a gente deve, sim, acolher essa pessoa com vitiligo e mesmo introduzir ela na sociedade, né? Não excluir, porque é muito importante. Então, não é uma doença contagiosa, é uma doença que a gente consegue controle, apesar de não ter cura, mas que o paciente consegue conviver muito bem e não é uma doença sistêmica, ela não tem nenhum sinal sistêmico, é apenas mesmo aparente, né, estético. Doutora Natália, é importante também os pais explicarem para as crianças desde cedo, né? Para que elas cresçam sabendo que não é, porque existem crianças com vitiligo e às vezes na escolinha ela deve encontrar ali um coleguinha que tem a doença. Então, importante os pais propagarem que não é uma doença contagiosa, essa questão do abraço. Sim, muito importante explicar às crianças, porque a criança, ela é simples, né? Ela fala o que pensa e se ela tiver uma orientação, falar o amiguinho tem uma manchinha, mas ele não é diferente, ele pode brincar com você, isso não é uma doença. Esse amiguinho que tem uma doença, que tem um vitiligo, ele pode muito bem crescer como uma criança normal, ter esse afeto dos amiguinhos e não ter esse estigma, né? Porque o ruim da criança é a formação do estigma. Isso é muito importante. Nós, pais, orientar as crianças a ter essa convivência, abraçar, beijar os pacientes com vitiligo. Perfeito. Quando as lesões provocadas pelo vitiligo impactam na autoestima, recomenda-se o acompanhamento psicológico para prevenir o surgimento de novas lesões e obter efeitos positivos com o tratamento. E depois do intervalo, a gente vai conferir mais detalhes sobre esse tipo de ajuda. Então fica aí que nós voltamos já já. Estamos de volta com o De Bem com Você, hoje com a participação da dermatologista Natália Delfino, que esclarece para a gente dúvidas sobre o vitiligo. Só que antes da gente continuar a entrevista aqui no estúdio, eu te convido para conferir a participação da repórter Vanessa Nascimento, que foi conversar com uma psicóloga sobre a importância da autoestima para quem tem vitiligo. Oi, Van! Oi, Gi, muito bom estar de volta aqui no De Bem com Você, participando desse programa que eu adoro e sobre um assunto muito importante, né? Doenças de pele que impactam as pessoas, né? Sobre isso, eu vou conversar com a doutora Laís, que é psicóloga. E doutora, quais são esses impactos nas pessoas que têm algum tipo de doença de pele? Bom, as doenças de pele, elas trazem uma profunda mudança na vida das pessoas, né? E podem impactar profundamente a autoestima. Então, são mudanças na aparência, na forma como a pessoa se vê, como ela é vista também pelas outras pessoas, né?
e as mudanças também no cuidado com o próprio corpo, com a pele. Então tudo isso, né, pode trazer aí muita ansiedade, preocupações excessivas, né? A pessoa também pode começar a se julgar muito e ter ali uma baixa autoconfiança para agir em seus relacionamentos, área profissional. Então são vários prejuízos que são gerados aí, né, pelas doenças de pele. E quando se mexe na autoestima da pessoa, tudo é afetado, né? Até a convivência com as outras pessoas, a vida profissional. Quando é hora de procurar um psicólogo, doutora? A gente tem alguns sinais, né, que podemos falar e a rede de apoio, os amigos, os familiares dessa pessoa vão ser essenciais nesse momento para ajudá-la a identificar, né, quando é hora de procurar uma ajuda psicológica. Então, acho que o primeiro sinal a gente tem o isolamento social, né? Então, a pessoa ela para de ir em lugares que antes ela gostava, até mesmo com pessoas conhecidas, né, familiares, amigos. E ela pode também começar a se criticar em demasia, né? Então, uma pessoa que, ao se olhar no espelho, começa a se depreciar, uma tristeza profunda, alterações no sono, no apetite, né? Você vê que aquela pessoa está mais desmotivada com a vida. Então, tudo isso são sinais de que ela não está lidando bem com a doença e precisa buscar ajuda aí especializada. Para a gente encerrar, doutora Laís, quais são as dicas que você pode dar para o pessoal que está em casa? Bom, a primeira, acima de tudo, é buscar realmente esse atendimento psicológico, né? E se aproximar mais da sua rede de apoio, então conversar com os amigos, com os familiares, né? Os familiares também incentivarem essa pessoa a buscar ajuda médica, psicológica, né? E para aquelas pessoas que não se sentem à vontade ainda para expressar os seus sentimentos, os seus pensamentos, um exercício que eu gosto muito de passar para os meus pacientes é fazer um diário das emoções, um diário da autoestima, onde todos os dias essa pessoa ela vai escrever a forma como ela está se sentindo, né, os pensamentos dela. E eu indico também escrever ali uma frase positiva para si, né, um incentivo para si, para destacar justamente os aspectos positivos da personalidade que essas pessoas elas começam a minimizar, né? Elas colocam o foco maior ali na doença e esquecem dos outros aspectos positivos, né, das virtudes que elas têm, que são também muito importantes. Tá certo. Doutora, muito obrigada por nos receber. Gi, tá aí, ótimas dicas, né? Eu sei que você é adepta aí do caderninho com anotações. Vale a dica para mim, eu vou sempre seguir. E é importante, né? Sempre pensar no lado positivo. Toda história, todo lado tem o lado positivo. É com você aí no estúdio. Obrigada, Van. É isso mesmo. Toda história tem um lado positivo, né, doutora? Sim, com certeza. Muito interessante, muito legal expor isso, porque realmente esse tratamento com outros profissionais, além médico, é muito importante no tratamento do vitiligo, porque a gente sabe que o estresse emocional pode tanto desencadear a doença, quanto piorar, agravar a doença. Entendi, doutora. E hoje, quais são os tipos de tratamento que são realizados? Tratamentos que a gente tem pomadas, né? Desde que uma lesão menor, a gente geralmente trata com pomadas, cremes dermatológicos, tratamento via oral, tratamento de fototerapia, que é aquela de banho de luz, né? O paciente entra numa cabine para se expor, para expor as lesões à radiação ultravioleta. E também temos o transplante de melanócito, que é quando você não teve resultado com nenhuma dessas opções, a gente consegue fazer esse transplante, tirar um pedacinho da pele sã, colocar na pele ali com lesão e promover essa coloração da pele a partir desse pontinho que a gente colocou. Então, é uma técnica de transplante de melanócito. Poxa, muito interessante essa técnica. Sim. E a pessoa que tem o vitiligo, quais os cuidados que ela deve ter com a pele? Principalmente com tratamentos estéticos, aquelas promessas que a gente vê às vezes na internet, né, de remédios milagrosos. Quais são os cuidados que ela deve ter com o sol? Sim. O paciente com vitiligo, o tratamento do vitiligo, ele é feito com radiação ultravioleta. Porém, aquele tratamento com ultravioleta, ele deve ser dosado. Então, ele é dosado o tempo, disposição.
E esse paciente não quer dizer que ele tenha que se expor ao sol o dia todo, não. Aquela pele que é branquinha, ela está sem a proteção da melanina. Então, é uma pele que deve sim ser protegida, porque é uma região que vai ter mais exposição aos raios ultravioletas e também vai ter maior incidência de queimadura, de câncer de pele. Então, deve sim proteger da luz do sol, mesmo sabendo que o tratamento é também feito com o raio ultravioleta. E, além disso, deve sempre proteger, tentar evitar traumas na sua pele, porque a gente sabe que o trauma desencadeia um fenômeno chamado fenômeno de Koebner, que é, a partir daquele trauma, começa a se surgir novas lesões. Então, procedimentos estéticos podem sim ser realizados, porém, deve-se avaliar se o paciente ele está em remissão do vitiligo, ele está em controle, né? Alguns procedimentos não vão poder ser feitos, outros sim a gente acaba podendo fazer, mas deve ser sempre avaliado por um profissional médico. Tá certo, doutora Natália. E agora, para a gente concluir de uma maneira bem objetiva, vitiligo não é sinônimo de, eu não posso ter uma vida normal. Vida normal com todos os cuidados que a doença exige, né? Exato. Mas vida normal, vida que segue. Vida que segue. O paciente com vitiligo, ele pode ter uma vida normal e deve sim seguir em frente, trabalhando, estudando, tendo convivência, correndo, fazendo atividade física. Isso é muito importante. Muito obrigada, doutora, mais uma vez pela sua participação. Você, como eu falei aqui no começo, é muito bem-vinda no De Bem com Você. Vamos convidar outras vezes. Muito obrigada, Gi. É um prazer enorme eu estar aqui falando, explicando dessa doença. E eu adoro explicar, você sabe. Sim, muito obrigada. Bom, eu encontro você na próxima semana. Acompanhe a gente por meio das nossas redes sociais. Até mais!